Eu gostaria de convidar vocês para se aquietar, tá? Nós ouvimos falar aqui sobre as nossas emoções, sobre fazer contato, e é tão importante, né? E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Como está o seu corpo? Você está se sentindo confortável? Como está sentado? Ou sentada? Coloque os pés no chão. Apoie os 2 pés no chão. Solte seus ombros. Sinta seu corpo relaxado. Agora eu quero que você preste atenção na sua respiração. Como é que ela está? Ofegante, você está se sentindo sufocado, está respirando bem. Agora eu quero pedir para você respirar em 4 tempos pelo nariz, segurar 2 tempos e soltar em 4 tempos. Bem assim. Inspire devagar, profundamente. E solte devagar pela boca. Sinta o ar expandindo seus pulmões, expandindo seu abdômen. Inspire profundamente. Segura 2 tempos e solta devagar. Mais uma vezinha. Solte seu corpo. Inspire profundamente. Segure um pouquinho e solte pela boca devagar. Ok? Agora pode dar uma esticada nos braços. Para acordar. Então, a gente não acostuma escutar o nosso corpo. Nunca estudei tanto sobre autorregulação como eu tenho estudado esse ano, porque eu estou fazendo uma especialização em traumas complexos. E o que nos desregula tanto, né, como traumas complexos, coisa que deixa a gente tão inquieta, tão, às vezes, surtado, né? E a gente precisa aprender esse exercício, da gente observar o nosso corpo, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, soltar os ombros, observar nossa respiração, sentir no corpo a emoção. Quando a Cris estava falando da emoção ali, eu coloquei assim, acho que foi apreensão, né? Porque eu venho falar aqui, né? Eu queria dar uma leve taquicardia, assim, né? Psicólogo também sente essas coisas. E, então, queridos, eu pensei, nós estamos falando sobre Setembro Amarelo, e eu gosto de trazer uma ênfase assim, um pouco mais positiva, né? Porque eu já tive paciente que chegou no consultório e falou assim, se as pessoas soubessem como esse discurso do Setembro Amarelo, né, para a gente que está lá com o pé lá, mobiliza, deixa a gente mais angustiado. Então, tá bom. Então, eu sempre gosto de trazer, vamos falar um pouco né, nessa ênfase na saúde, na prevenção, e aí eu gosto de falar só um pouquinho, né, trazer uma conotação mais rapidinha sobre o adoecimento. Mas ninguém chega lá, ninguém quebra de uma hora para outra. É um processo. E sabe o que é o problema? É quando a gente não identifica esse processo. Quando a gente não identifica pontadas na cabeça, taquicardia que está acontecendo, insônia, inquietação, agitação, a irritabilidade. Às vezes a gente está mais respondão, não é só criança que é respondão, não, né? Às vezes a gente fica também. Então, as coisas vão acontecendo e a gente não se dá conta. E quando a gente vai examinar o que está acontecendo na minha vida, o que eu estou fazendo, quais são as coisas que estão me afetando. E aí é isso que eu quero falar com vocês, tá? Primeira coisa, eu gostaria de falar sobre o tempo. Por quê? Hoje nós temos muitas demandas. Com a facilidade da internet, a gente pode fazer muito mais coisas.
né? A gente faz pagamentos, às vezes, entre um atendimento e outro, né? Você faz um pagamento, você manda uma mensagem, você conversa com 3, 4 pessoas, você resolve situações, você gerencia situações. Então, você faz tantas coisas. Deixa eu pesquisar aquele negócio, daquele remédio, daquele coisa. A gente pesquisa. Então, a nossa cabeça ela não dá conta. E aí eu tive o privilégio, que eu acho que foi um privilégio, de viver até meus 16 anos numa condição bem primitiva. Eu vivi no campo, né? Até 16 anos. E o tempo lá, nossa, mas era longo, né? E, na minha época, não tinha energia, não tinha televisão, eu não tinha nem livros para ler, né? Então, era muita contemplação. Então, eu não conhecia essa inquietação, essa coisa. Então, eu lembro assim de deitar numa rede e ficar olhando o céu e o vento formando vários desenhos nas nuvens. E como isso é relaxante, né? E a gente mal vê hoje. Eu falo, né, do contraste que é. Mal a gente vê, de repente, você abre a porta assim, ih, está chovendo, né? Então, o tempo está escuro. Eu já ensinei para os meus filhos, quando vai chover, as nuvens estão assim, mais escuras, mais espessas, né, mais juntinha, mais baixa. Aí eu olho o céu assim e falo assim, não vai chover por agora, não. Porque, né, eu aprendi a conhecer as nuvens. E hoje a gente não contempla. E quando Deus nos criou, Ele nos colocou no jardim do Éden para contemplar, para fazer, para cultivar a terra. Então, isso é a saúde mental, é contemplar o jardim, né? Então, o que a gente faz quando a gente está muito estressado? A gente foge para o jardim. A gente quer fugir para o campo, a gente quer fugir para as praias, a gente quer fazer contato com aquelas coisas originais que Deus criou e que, no mundo moderno, a gente destruiu tudo. Assim, vamos construir aqui, e a gente tem muito barulho, muitas informações, né? E com o acesso à internet, a gente tem informação o tempo todo. E nós precisamos fazer uma gestão do tempo. O tempo, presta atenção nessa frase, o tempo tem o tempo que tem. A gente não tem como transformar o dia em mais horas do que as 24 horas, a semana em mais que 7 dias e nem o ano em mais que 12. Nós temos que aprender a usar o tempo que a gente tem. E, para você ter qualidade de vida, saúde mental, você vai ter que saber como usar esse tempo. Quando a gente coloca muita coisa, eu gosto de usar uma metáfora, que como se o tempo fosse uma estante. Imagine aqui uma estante, e ela tem 24 vagas, certo? E aí você vai colocar 24 livros, ou vai colocar mais livros, desde que sejam pequenos, que vão caber ali naquela estante. Só que, às vezes, o que a gente faz? A gente coloca mais, a gente preenche todas as vagas, e a gente adquire mais livros, e a gente aperta o livro ali, ou a gente põe o livro por cima do livro, e quando você vai puxar um livro, cai todos os livros. É isso que a gente faz com o nosso tempo. A gente encaixa um monte de coisa, e a gente não dá conta de um monte de coisa, e a gente chega atrasado em tudo, a gente chega cansado em tudo, a gente chega estressado em tudo, e no final do dia, quando é para a gente estar em comunhão com a nossa família, no final do dia a gente não tem nada para oferecer para a nossa família. A gente chega e a gente está acabado. Então, a gente tem que saber, primeira coisa, nós temos que entender que a gente não tem controle sobre o tempo, de reduzir, aumentar o tempo. Nós não temos controle sobre as demandas que vêm do outro sobre nós. As pessoas vão o tempo todo falar, faz isso para mim, você pode, você vai lá, você pode, você me ajuda, você... Então, eu preciso fazer a minha agenda. Se eu não fizer a minha agenda, o outro fará por mim. Eu não sei o que eu ia fazer hoje.
Eu não sei o que eu ia fazer. Tá, eu vou, e de repente, ixi, né? Temos que ter em mente, nós temos que ter escolhas. E como escolher? Como é que eu vou trabalhar o meu tempo para que eu não fique ansiosa, estressada, ou ansioso, estressado, né? Eu tenho que estabelecer a primeira coisa, prioridades. Você conhece as suas prioridades? Eu queria pedir para você que você pode usar o papel, a caneta que você tem em mãos, anotar atrás desse papel, ou o bloco de notas que você tem. E eu quero que você anote aí algumas prioridades suas. A minha prioridade, primeiramente Deus, né? É a minha, da Lúcia, tá? Não é para vocês copiar, não. Então, tudo, eu pergunto, né, o que o senhor acha disso, tudo bem isso, às vezes pequenas coisas, e a minha segunda prioridade é a família. Então, eu estou sempre ligada, se eu estou em conexão com os membros da minha família. Às vezes eu falo assim, teve outro dia aí que eu terminei uma aula 9h, e eu falei, gente, tem uns dias em que eu não saio com a Eloá. Bora. E a gente estava sem carro, e acho que o Paulo tinha saído para uma aula, o Guilherme tinha saído para outro canto. Falei, vamos a pé mesmo por aí, vamos sair, vamos comer, né? E então eu fico atento, porque isso é uma prioridade para mim, estar conectada com a minha família. Outra coisa que eu priorizo, descanso. Gente, eu priorizo descanso. E eu estou sempre ligada. Se eu descansei hoje, ontem eu não consegui descansar. Né? Tem dia que a gente não consegue, acontece. Mas a gente precisa estabelecer um cuidado, uma atenção com o nosso descanso. E assim vou, né, ali estabelecendo minhas prioridades e vou trabalhando em função dela, atento a isso. Quais são as suas prioridades? Você anotou aí? Todo mundo anotou? Anote pelo menos as suas 3 primeiras prioridades. Agora eu pergunto para você. Você tem gasto o seu tempo de acordo com essas prioridades que você anotou aí? Como é que está a gestão do seu tempo? Ou você vai atropelando, e, de repente, você viu que você não fez aquilo que era prioridade e que aquilo foi ficando, porque você simplesmente não gerencia seu tempo. Outra maneira da gente conseguir lidar com o nosso tempo é respeitar, colocar limite no outro. E aí entra aquela parte do se sim, não, né? Porque, às vezes, a gente diz sim para tudo, mas, na hora de fazer, a gente não faz. Aí você chega para o outro e fala assim, pois é, não deu, que eu estou muito ocupado, perdão. A gente vive pedindo perdão, porque a gente não faz, ou faz pela metade, né? Então, a gente tem que dizer, quando não cabe na nossa estante, a gente precisa dizer, não cabe. Eu não tenho tempo, eu não posso hoje. Eu posso semana que vem, pode ser? Eu não posso agora. Pode ser semana que vem? Né? E, às vezes, quando os filhos pedem coisas para a gente, aproveitar a janelinha aqui, né? A gente não pode só dizer para eles assim, estou até saindo do tema, não posso. Né? Eu não posso agora. Dá uma hora para ele, dá um dia para ele, pode ser terça, pode ser 17h. A gente precisa também fazer isso para não deixar o outro no vácuo, né? Então,
A gente diz sim, sim, não, não. Não, sim, consulta a sua estante. Consulta a estante do tempo, do seu dia, da sua semana, das suas prioridades. E aí você vai lá, eu acho que dá... Gente, o que tem de paciente que me pede para ser atendido às 7 horas, é muito. Não é porque eu saio do meu trabalho às 18. Então, 7 horas está perfeito para mim. 7 horas é da minha família. 7 horas eu estou, 6h30 ali, eu já estou... 6 horas eu estou saindo do consultório. E 6h30, às vezes eu fico um pouco irritada. Se eu chegar em casa e... Cadê esse pessoal para tomar café comigo? Sabe que é sagrado? Vamos tomar café juntos. Então, isso aí é prioridade para mim. Então, você consulta a estante do tempo, consulta as suas prioridades, aí você responde. Você fala, olha só, na terça eu não vou poder. Está ali, ó, consultando. Mas eu posso na quinta. E eu vou poder quinta de manhã, pode ser? Então, você administra isso, certo? Então, não tem jeito, a gente tem que colocar limite nos outros, no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos amigos, porque a demanda do outro nunca vai deixar de vir. Você não tem como controlar o que o outro vai fazer em sua direção, mas você tem como controlar o que você vai fazer. E o outro aspecto é respeitar os seus limites. Nós temos limites, sabia? Às vezes a gente age como se a gente não tivesse limite, como se a gente pudesse tudo. Então a gente está cheio de olheira, a gente está cansado, a gente está esgotado, a gente não tem mais espaço na estante, a gente não dá conta. E a gente, olha só, a minha prioridade é a minha igreja. Então, eu recebo muitos convites para falar fora, mas a maioria eu falo, não dá. Porque eu tenho muita agenda aqui na igreja, e é uma prioridade que eu estabeleci. Fazer o quê? Então, eu prefiro dizer não lá fora do que dizer não para aqui. Então, eventualmente, eu falo lá fora. Muito, muito raro, porque eu já estou com a minha prioridade estabelecida. Então, às vezes, você vai aceitar vai dizer um sim quando você não pode, e esse limite, ele diz a respeito do nosso limite físico, do nosso limite mental, do nosso tempo, de tudo. Então, tudo bem dizer, estou muito cansada, eu preciso dar uma parada, eu preciso tirar um cochilo. Eu sou tão feliz que eu tenho um pastor que não faz pressão, que ele também tira cochilos. Porque eu preciso tirar cochilos, né? Então, eu vou trabalhar com o pastor por aí, então ele tira cochilo de um lado, eu tiro cochilo do outro, e dá tudo certo, né? Agora, na minha casa, todo mundo já está acostumado com meus cochilinhos depois do almoço. Eu falo, gente, é só 15 minutos, só me acorda se entrar onça, pegar fogo, essas coisas assim, né? E já está combinado, está todo mundo assim. Às vezes eles vão assim. Minha mãe disse que é só 15 minutos. Então, a gente precisa escutar o nosso corpo, a nossa necessidade, e atender às nossas necessidades. Porque quando eu recebo os clientes quebrados no consultório, com burnout, que é um esgotamento. O burnout, ele deixa você numa condição que tudo aquilo que você era 100%, você fica 0%. Eu estou com uma psicóloga no consultório que ela trabalhou na linha de frente da Covid. Ela ficou 2 anos trabalhando na UTI. Então, ela comunicava com a família, ela fazia reconhecimento de corpos junto com a família. E foram 2 anos nessa linha de frente. Ela é altamente especializada em psicologia hospitalar. Só de falar em trabalho, ela tem taquicardia. Desde a pandemia, desde que acabou essa pandemia, ela pediu demissão. Ela passou num concurso
ela é jovem, ela passou num concurso público para a Secretaria de Saúde, ela não quis assumir. Ela não quer ouvir a palavra em trabalho. E quando alguém fala assim, e aí? Ela já começa a passar mal. E ela já está em terapia há uns 2 anos. O burnout é horroroso. Quando você não respeita os seus limites, e lógico, não era só por causa do trabalho, porque geralmente as pessoas que fazem burnout, né, que é o esgotamento, seca. Sabe aquela história de que você não deve deixar o tanque do carro completamente ir até o final, porque entope, sei lá, esses negócios assim? O motor sem óleo queima. Tem gente que não consegue se recuperar de burnout. A média de psicoterapia, 2 anos, assim, mais, e tem gente que não consegue voltar ao trabalho. Eu já tive pacientes que não conseguiram, de tão feio que é o negócio. Então, quando eu recebo alguém que está caminhando para esse lugar, eu falo, para, vai dormir. Primeira coisa, olha, você tira dias e horas para dormir. Você, porque eu não sei o que aconteceu, você acredita que eu estava, não sei o que lá, eu dormi, eu apaguei. Ai, gente, eu recebi um contato de uma missionária que ela está com o pé no burnout. Aí, sabe o que aconteceu? Ela foi e colocou uma panela de pressão para fazer um frango. E ela estava muito cansada, e ela falou assim, vou dar uma deitadinha. E ela apagou por 3 horas. Por que você apaga por 3 horas? Porque você já está queimando, já está quebrando. Quando ela acordou, a casa estava toda enfumaçada. Fogão, aí ela lembrou que tinha uma panela. Gente, 3 horas. É isso que o nosso corpo começa a fazer com a gente, ele apaga a gente. Então, para a gente não chegar lá, a gente precisa prestar atenção nas nossas emoções, se estamos irritados, que é um sinal de que a gente está desgastado, se a gente está respondão, né? Se a gente está com taquicardia, insônia, aceleração. E quando a gente perceber esses pequenos sinais, a gente precisa parar, a gente precisa dormir. Eu trabalhei com alunos de doutorados, e eles chegavam lá com prazos estourados, e aí eu falava assim, você deve estar lendo uma página mais de uma vez, né? Como você sabe? Porque quando a gente está esgotado, o nosso cérebro já não consegue mais captar informação. Eu leio o mesmo livro, e eu não consigo produzir uma linha. Não vai produzir, você precisa tirar uma semana para dormir. Mas como eu não estou, meu prazo está esgotado. Você vai no psiquiatra, pede um atestado, prorroga o prazo, mas você não vai produzir nada. Eu lamento te informar, você não vai produzir. Você vai dormir. Até quando? Até o seu corpo falar assim, satisfeito. Agora eu vou fazer. Então, durma. Não só dormir, mas teve um dia que uma pessoa falou assim, então eu vou tirar uma semana, porque eu já estava nesse pezinho de esgotamento. Eu falei, 1 semana não. 1 semana você vai chegar na sua viagem, você só vai querer dormir do jeito que você está. Você não vai querer ir para a praia, você não vai querer sair para lugar nenhum. Então, você precisa tirar 1 semana só para dormir e outra para curtir. Então, dependendo da gravidade do cansaço. É isso, né? Então, a gente precisa respeitar nossos limites e olhar para o nosso corpo, como é que eu estou, como estão minhas emoções. Respeitar, respeitar, respeitar. Certo? Então, para que o outro ou as circunstâncias não façam a minha agenda, eu tenho que estabelecer a minha prioridade, já falei, né? Limites no outro e limites em mim. E aí, Deus,
Ele é. Ele é o quê? Deus é E Ele também é. Deus é amor. Deus pode tudo e Ele nos ama. Eu preciso confiar no amor dEle e eu não posso tudo. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, tem que fazer isso, porque eu tenho que trabalhar para Deus, porque eu tenho que fazer. E na igreja acontece muito, gente. Eu trabalho, tenho um trabalho com missionários e pastores, muita gente esgotada, né? E porque às vezes esquece que Deus é amor, que Deus, Ele nos ama e Ele conhece o nosso limite. Salmos 103, 14. Salmo 103, 14. O que nós somos? O que nós somos? Quem achou aí? Salmo 103. Cadê o povo da mídia que prometeu que ia projetar para mim? Então, nós somos pó. Deus é onipotente. Ele pode tudo. Ele sabe tudo. Eu não sei. Deus está presente em todos os lugares. Eu não posso estar presente em todos os lugares. Ou eu vou para lá, ou eu vou para cá. E eu não posso ir para um lugar e ficar com a minha cabeça no outro, porque eu não sou Deus. Então, tipo assim, eu estou aqui, mas eu tinha tanta coisa para fazer. Se você já está ali, fica ali, relaxa, aproveita, usufrui. Então, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E Deus é o mais legal de tudo? Deus é amor. Ele nos ama, Ele nos acolhe. Ele não cobra da gente o que a gente cobra. E, às vezes, nós cobramos tanto de nós com o olhar dos nossos pais, que cobrava tanto da gente, e a gente acha que Deus é igual. A gente não, porque tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Deus não é igual aos nossos pais. Nós somos pó, precisamos de Cristo para trocar o nosso pesado fardo pelo dele. Mateus 11, 28, 30, minha mídia querida. Eu costumo falar o seguinte, Mateus 11, 28 a 30. Ok? Está de lá. Vamos ler juntos? O fardo de Jesus é? Então, se você está carregando um fardo que está entortando a sua coluna, esse fardo não é de Deus. É um fardo que você se colocou, que você acha que tem que carregar, porque o de Jesus é leve. Ele não te chamou para colocar a cruz, foi Ele que carregou. E mesmo Ele tendo carregado, Ele ainda cedeu para uma outra pessoa carregar para Ele por um pouco. Então, que maravilha. A gente está se quebrando todo na igreja. Para quê? Se o fardo de Jesus é leve, Ele é manso. Ele não é brabo, não. Se o seu pai era bravo, fala, bora, menino, bora. Tá aí parado por quê? Tá deitado por quê? Tá sentado por quê?
Jesus é manso e o fardo dele é leve. Eu gostaria de passar um vídeo. Antes de passar esse vídeo, eu vou comentar um outro que eu queria ter passado antes, mas acabei não passando, que é o seguinte. Quando nós estamos sob estresse e ansiedade, existem umas glândulas sobre nossos rins que elas produzem adrenalina e cortisol. Se você está andando na floresta, com medo, de noite, eu estava contando uma história que outro dia, uma vez eu era criança, 10 anos eu tive que fazer ir num lugar de cavalo, por volta de meia-noite. E era uma emergência. E eu saí correndo com esse cavalo, eu só imaginava uma onça pulando em mim, lá no mato. E eu só imaginava, e eu corria tanto, eu corria. Gente, eu tinha 10 anos. Nesse momento, a minha adrenalina e o cortisol estavam lá em cima. Se eu fosse parar para escutar meu coração, né? Então, essas glândulas estavam disparando cortisol e adrenalina. Ela serve para deixar a gente alerta, para a gente ver. Porque se tivesse uma onça longe, a luz estava clara, eu ia perceber. Porque essa adrenalina, esse cortisol, ele deixa a nossa atenção muito aguçada. E se eu visse uma coisa em movimento, podia ser um bezerro. Se eu achar que era uma onça, porque eu estava com medo. E quando eu visse esse bezerro se mexendo no pasto, o meu coração, aquelas glândulas ali dos meus rins seriam acionadas, ia disparar uma descarga maior de cortisol, uma dose, ia falar assim, corre! Aí eu ia correr, eu ia voar com esse cavalo. Porque é isso que faz. Mas sabe o que acontece? Nós, às vezes, andamos apreensivos, tensos, como se a gente estivesse correndo à noite e uma onça atrás de nós. Mas são perigos imaginários. Não vou dar conta daquele prazo, não vou dar conta de fechar as contas, eu não vou dar conta de fazer isso, eu não vou dar conta de fazer aquilo, eu estou com medo disso. E se acontecer, o ansioso tem muito, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo, se acontecer... Esse se é como se você estivesse correndo à noite na mata, com medo da onça. Vai dizendo para o seu cérebro que você está em perigo. O cérebro não sabe a diferença entre esse perigo imaginário e o perigo da onça, ele não sabe, ele só sabe que você está na tensão, e ele está mandando cortisol, adrenalina. Aí chega uma hora, um bezerro se movimenta no mato, ou seja, você recebe o que parece ser uma notícia ruim. Tem um gatilho, tem uma coisa. Aí o seu cérebro fala assim, perigo, manda ver. Aí dispara uma dose maior da adrenalina e do cortisol. Lembra que se eu parasse lá no mato para escutar o meu corpo, eu ia estar tremendo, eu ia estar com a respiração ofegante. Só que no dia a dia, a gente não está correndo, não tem uma onça, mas o meu coração começa a acelerar. E eu acordo de noite sem ar, com taquicardia, com tremores, com suores. Isso é a crise do pânico. A crise do pânico, ela é essa tensão que vai subindo, e a pressão, a adrenalina, a dose alta, a descarga, acima do limite normal. Aí você sente todas as sensações do susto, mas cadê a onça? Então, eu vou morrer. Meu coração está saindo pela boca, a minha respiração, eu estou sem ar. Sabe? Eu estou com dor de barriga, eu estou tremendo, então eu acho que eu vou morrer. Então, isso é um efeito do cortisol e da adrenalina no seu sangue. E começa, às vezes, a acontecer com uma frequência. Aí você precisa, né, buscar ajuda para aprender a parar, tirar cochilo, dormir. E, às vezes, você precisa de uma medicação para fechar aquela torneirinha do cortisol e da adrenalina, porque é isso que faz a medicação para a ansiedade. Ela dá uma fechada nessa torneira que está disparando fora de controle.
Então, a medicação vai lá, fecha a torneira e você... Mas se você não buscar ajuda, aconselhamento, para aprender a viver, você vai continuar tomando esse remédio a vida toda, porque você precisa aprender a parar, cochilar, tirar férias, certo? Agora, para a gente mudar o jogo, a gente precisa fazer escolhas. E eu convido você a assistir um vídeo comigo, para a gente refletir sobre isso. O vídeo sobre escolhas, viu, meus queridos de mídia? E eu queria que vocês prestassem atenção sobre como, às vezes, a gente leva a nossa vida tão no automático e como a gente não presta atenção nos fardos que a gente está carregando e como isso, a gente perde a vida com isso, a gente perde a vida, perde as coisas importantes. Ok? As luzes apagam daí, né, pessoal? Essa aqui? Essas luzes aqui, ó. Apaga a luz aqui. Cadê o som? Tem sonzinho? Tem não?
podem respirar, né? Estava com o microfone. Mas é uma provocação, né? Se a gente não tiver autocrítica, a gente leva a nossa vida no automático e tudo vai ficando cinza. E a depressão é isso, é quando tudo perde a cor, é quando nada mais tem graça. Então, a criança já nasce com abertura para a vida, né? A gente nasce para ser feliz, não para ser feliz no sentido, né? A gente nasce e tal, e quer curtir, quer usufruir o jardim que Deus criou. E aí ele começa a fazer os desenhos e, né, vai sendo, não, carrega esse fardo. E aqui sai torto carregando o fardo dele e coloca aquele fardo sobre a criança, um fardo que ela não dá conta, e ele não percebe que ela não está dando conta desse fardo. E a criança vai perdendo a cor também. E tem aquele momento, né, que ele encontra cor quando se encontra e abraça com o filho, mas chega uma hora que precisa abraçar mais, porque já não está funcionando. E é assim, né? Então, se a vida fosse uma... Já estamos encerrando, tá? Se a vida fosse uma viagem, às vezes a ansiedade, ela coloca a pessoa com dificuldade de estar aqui e agora, de apreciar a comida, a conversa, o encontro. Ela está sempre lá. E ela vai indo, e ela vai indo, e ela vai indo, e ela vai indo, e o tempo vai passando, e tudo vai passando, e tudo vai ficando, e você vai perdendo tudo. E se a vida é uma viagem, curta a rota, pare, descanse, contemple, olhe pela janela, come, usufrua. Tente curtir a rota, aproveite o tempo em si, a família, descanse, confie. Confie no amor, porque Deus é, e o fardo dele é leve. Amém? Queridos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, senão a gente está encerrado. Encerrado não, né? Chamar o pastor para orar, ou não sei se é o pastor, né? É o Marcelo. Diga, Alciran. Aí tem que avaliar cada caso, né? Às vezes a gente quer mudar o outro, quer mudar o mundo. E eu digo o seguinte, se a gente está fazendo a mesma coisa por um bom tempo, e se isso não está gerando resultado, a gente tem que mudar nossas estratégias. Ah, mas tem tanto tempo que eu falo, que eu faço, e não consigo resultado. Então, as estratégias precisam ser revistas. Ok? Mais alguém? Se não, eu vou passar para o Marcelo. E é isso. Muito obrigada pela confiança, pela atenção. Obrigada, pastor.